Estudo sobre o Evangelho de João, parte 27, 26 de janeiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 28 ao versículo 34. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. João 6, 28, 34. Esses versículos formam o início de uma das passagens mais notáveis dos evangelhos. Nenhum, talvez, dos discursos de nosso Senhor causou mais controvérsia e foi mais mal compreendido do que aquele que encontramos no 6º capítulo de João. Devemos observar, por um lado, nestes versículos, a ignorância espiritual e a incredulidade do homem natural. Duas vezes vemos isso trazido à tona e exemplificado. Quando nosso Senhor instruiu seus ouvintes a trabalhar pelo alimento que dura para a vida eterna, eles imediatamente começaram a pensar em obras a serem feitas e uma bondade própria a ser estabelecida. O que devemos fazer para que possamos realizar as obras de Deus? Fazer era sua única ideia do caminho para o céu. Novamente, quando nosso Senhor falou de si mesmo como um enviado de Deus e da necessidade de crer nele imediatamente, eles se voltaram com a pergunta: que sinal te mostra? O que você trabalha? Recém-saídos do poderoso milagre dos pães e dos peixes, poder-se-ia pensar que tinham recebido um sinal suficiente para convencê-los. Ensinado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, alguém poderia esperar uma maior prontidão para crer? Mas, infelizmente, não há limites para a estupidez, preconceito e incredulidade do homem a assuntos espirituais. É um fato impressionante que a única coisa que se diz respeito que nosso Senhor maravilhou-se durante seu ministério terreno foi a incredulidade do homem. Marcos 6,6. Faremos bem em lembrar disso se alguma vez tentarmos fazer o bem aos outros em matéria de religião. Não devemos ser derrubados, porque nossas palavras não são acreditadas e nossos esforços parecem jogados fora. Não devemos nos queixar disso como uma coisa estranha e supor que as pessoas com quem temos que lidar são peculiarmente teimosas e duras. Devemos lembrar que este é o próprio cálice que nosso Senhor teve que beber, e como ele, devemos trabalhar pacientemente. Se mesmo ele, tão perfeito e tão claro mestre, não foi acreditado, que direito temos de nos perguntar se os homens não acreditam em nós? Felizes são os ministros, missionários e professores que mantêm essas coisas em mente. Isso os salvará de muitas decepções amargas. Ao trabalhar para Deus, é de primeira importância entender o que devemos esperar do homem. Devemos observar, por outro lado, nestes versículos, a alta honra que Cristo coloca na fé em si mesmo. Os judeus lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Em resposta, ele diz: esta é a obra de Deus,
que você creia naquele que ele enviou. Uma expressão verdadeiramente marcante e notável. Se quaisquer duas coisas são colocadas em forte contraste no Novo Testamento, são fé e obras. Não trabalhar, mas crer. Não pelas obras, mas pela fé. São palavras familiares a todos os leitores atentos da Bíblia. No entanto, aqui, o grande cabeça da igreja declara que crer nele é a mais alta e maior de todas as obras. É a obra de Deus. Sem dúvida, nosso Senhor não quis dizer que há algo meritório em crer. A fé do homem, na melhor das hipóteses, é fraca e defeituosa. Considerado como uma obra, não pode suportar a severidade do julgamento de Deus, merecer perdão ou comprar o céu. Mas nosso Senhor quis dizer que a fé em si mesmo, como o único Salvador, é o primeiro ato da alma que Deus requer das mãos de um pecador. Até que um homem creia em Jesus e descansa em Jesus como um pecador perdido, ele não é nada. Nosso Senhor quis dizer que a fé em si mesmo é aquele ato da alma que agrada especialmente a Deus. Quando o Pai vê um pecador deixando de lado sua própria justiça e simplesmente confiando em seu querido Filho, ele fica muito satisfeito. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Nosso Senhor quis dizer que a fé em si mesmo é a raiz de toda a religião salvadora. Não há vida em um homem até que ele creia. Acima de tudo, nosso Senhor quis dizer que a fé em si mesmo é o mais difícil de todos os atos espirituais para o homem natural. Os judeus queriam algo para fazer na religião. Deixou saber que a maior coisa que eles tinham que fazer era deixar de lado seu orgulho, confessar sua culpa e necessidade e crer humildemente. Que todos os que conhecem alguma coisa da verdadeira fé agradeçam a Deus e se regozijem. Bem-aventurados os que creem. É uma realização que muitos dos sábios deste mundo nunca alcançaram. Podemos nos sentir pobres e fracos pecadores, mas nós acreditamos. Podemos falhar e ficar aquém em muitas coisas, mas nós acreditamos. Aquele que aprendeu a sentir seus pecados e a confiar em Cristo como Salvador, aprendeu as duas maiores e mais difíceis lições do cristianismo. Ele esteve nas melhores escolas. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Observaremos por último, nestes versículos, os privilégios muito maiores dos ouvintes de Cristo do que daqueles que viveram nos tempos de Moisés. Por mais maravilhoso e milagroso que fosse o maná que caiu do céu, não era nada em comparação com o verdadeiro pão que Cristo teve que conceder a seus discípulos. Ele mesmo era o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida ao mundo. O pão que caiu nos dias de Moisés só podia alimentar e satisfazer o corpo. O Filho do Homem veio para alimentar a alma. O pão que caiu nos dias de Moisés era apenas para o benefício de Israel. O Filho do Homem veio para oferecer a vida eterna ao mundo. Aqueles que comeram o maná morreram e foram sepultados, e muitos deles se perderam para sempre. Mas aqueles que comessem o pão que o Filho do Homem proveu seriam eternamente salvos. E agora, cuidemos nós de nós mesmos e certifiquemos-nos de estarmos entre os que comem o pão de Deus e vivem. Não nos contentemos com a espera preguiçosa, mas vamos realmente a Cristo e coma o pão da vida e creia para a salvação de nossas almas.
Os judeus podiam dizer: dê-nos sempre este pão. Mas pode-se temer de que eles não tenham ido mais longe. Nunca descansemos, até que pela fé tenhamos comido este pão e possamos dizer: Cristo é meu. Provei que o Senhor é misericordioso. Sei e sinto que sou dele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que eu pertenço a Ti. Ó Deus, fazes de mim a Tua vontade. Usa-me de acordo com aquilo que Tu queres, não com aquilo que eu quero. Senhor, que o Teu nome cresça e o meu diminua cada dia mais. No Teu santo nome é que eu te peço. Amém.